Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos aprender sobre um tema muito importante, a comunicação. Vocês sabem o que é comunicação e por que ela é tão importante para nós? Vamos descobrir juntos nesse vídeo. A comunicação é a arte de transmitir informações, ideias, sentimentos e opiniões de uma pessoa ou grupo para outra pessoa ou grupo. Por exemplo, quando você fala com seus amigos, você está se comunicando com eles. Quando você lê um livro, você está recebendo a comunicação do autor. Quando você assiste a um filme, você está vendo a comunicação dos atores e diretores. A comunicação está presente em todas as áreas da nossa vida e é por isso que ela é tão essencial. A comunicação nos permite conhecer outras pessoas, suas histórias, seus gostos, seus sonhos, seus medos, seus problemas, seus desafios, seus sucessos. A comunicação nos ajuda a criar laços de amizade, de amor, de respeito, de confiança, de cooperação. A comunicação nos faz sentir que não estamos sozinhos, que temos alguém que nos escuta, que nos entende, que nos apoia, que nos ajuda. A comunicação nos faz crescer como seres humanos, pois nos permite aprender com as experiências e os conhecimentos dos outros e também compartilhar os nossos. Mas como podemos nos comunicar de forma eficaz? Como podemos garantir que a nossa mensagem seja compreendida pelo outro? E que a mensagem do outro seja compreendida por nós? Para isso, precisamos entender os conceitos básicos de comunicação que são o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código, o contexto e o feedback. Vamos imaginar uma situação bem simples. Você quer pedir um lanche para sua mãe. O que você faz? Você fala com ela, certo? Mas não é só isso. Você precisa de várias coisas para que a sua comunicação seja eficaz, ou seja, para que a sua mãe entenda o que você quer e faça o seu lanche. Essas coisas são os elementos da comunicação. O primeiro elemento é o emissor. O emissor é a pessoa ou o grupo que envia a mensagem. No nosso exemplo, o emissor é você, que quer pedir o lanche. O emissor é quem tem a intenção de se comunicar, de transmitir uma informação, uma ideia, um sentimento. O segundo elemento é o receptor. O receptor é a pessoa ou grupo que recebe a mensagem. No nosso exemplo, o receptor é a sua mãe, que ouve o seu pedido. O receptor é quem interpreta a mensagem, ou seja, quem tenta entender o que o emissor quis dizer. O terceiro elemento é a mensagem. A mensagem é o conteúdo da comunicação, ou seja, o que o emissor quer transmitir ao receptor. No nosso exemplo, a mensagem é o pedido do lanche. A mensagem pode ser verbal, quando usa palavras, ou não verbal, quando usa outros tipos de sinais, como imagens, gestos, sons, etc. O quarto elemento é o canal. O canal é o meio pelo qual a mensagem é enviada, como a voz, o som, a imagem, o gesto, o texto. No nosso exemplo, o canal é o som da sua voz que chega até o ouvido da sua mãe. O canal pode ser natural, quando usa os sentidos do corpo, como a visão, a audição, o tato, ou artificial, quando usa algum instrumento, como o telefone, o computador, a televisão, etc. O quinto elemento é o código. O código é o conjunto de sinais ou símbolos que o emissor e o receptor usam para se comunicar, como a língua, o alfabeto, os números, os emojis. No nosso exemplo, o código é a língua portuguesa, que você e a sua mãe falam. O código precisa ser comum entre o emissor e o receptor, para que eles possam se entender. Se você falasse inglês com a sua mãe e ela não soubesse inglês, a comunicação não funcionaria. O sexto elemento é o contexto. O contexto é a situação em que a comunicação ocorre e que pode influenciar o sentido da mensagem, como o lugar, o tempo, o clima, o humor, a cultura. No nosso exemplo, o contexto é a sua casa, na hora do almoço, em um dia de sol com você e sua mãe de bom humor. O contexto pode mudar o significado de algumas palavras ou expressões dependendo de como elas são usadas. Por exemplo, se você dissesse que frio em um dia de inverno, a sua mãe entenderia que você está com frio. Mas se você dissesse que frio em um dia de verão, a sua mãe entenderia que você está brincando, sendo irônico ou doente. O sétimo e último elemento é o feedback.
O feedback é a resposta que o receptor dá ao emissor, mostrando se ele entendeu ou não a mensagem, se ele concorda ou não com ela, se ele gostou ou não dela. No nosso exemplo, o feedback é a resposta da sua mãe, que pode ser sim, já vou fazer o seu lanche. Ou não, você já comeu muito hoje. Ou o que você quer de lanche, né? E assim por diante. O feedback é importante para que o emissor saiba se a sua comunicação foi bem sucedida ou se ele precisa mudar alguma coisa para se fazer entender melhor. Para que a comunicação seja eficaz, é preciso que o emissor e o receptor estejam atentos a todos os elementos e que procurem se adaptar às necessidades e às características do outro. Por exemplo, se o emissor quer se comunicar com uma criança, ele deve usar uma linguagem simples, clara e divertida, que a criança possa entender e se interessar. Se o receptor quer se comunicar com um estrangeiro, ele deve usar um código que o estrangeiro conheça, ou tentar aprender o código do estrangeiro. Se o contexto é formal, como uma entrevista de emprego, o emissor e o receptor devem usar um canal adequado, como a fala ou a escrita, e evitar canais informais, como os gestos e os emojis. Se o feedback é negativo, como uma crítica ou uma reclamação, o emissor e o receptor devem ser respeitosos, educados e construtivos, e não ofensivos, agressivos ou destrutivos. A comunicação é uma habilidade que podemos desenvolver e aprimorar ao longo da nossa vida, e que nos traz muitos benefícios pessoais e profissionais. Quanto mais nos comunicamos, mais aprendemos, mais nos relacionamos, mais nos expressamos e mais cooperamos. A comunicação é uma ferramenta poderosa para transformar o mundo e para transformar a nós mesmos. Por isso, vamos praticar a comunicação todos os dias, com todos os tipos de pessoas, em todos os tipos de situações. Vamos nos comunicar com amor, com alegria, com curiosidade, com criatividade, com responsabilidade. Vamos nos comunicar para viver melhor. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. E se vocês não gostaram, deixem também o seu feedback para que eu possa melhorar a minha comunicação com vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!